rejoice in your presence, Father. In the presence of a holy God. We rejoice in your presence, Father. Oh, we open up our hearts to worship you, Lord. We humble ourselves before you, Father, as we come to worship you in the name of Jesus. Sing, you're the King, and my heart's your kingdom. It's where you reign. It's where you reign. Lord, I submit to your love and wisdom. It overwhelms my soul. You're the King. You reign in my heart, Father. Let us make that declaration. You reign in my heart. Lord, I submit. My life before you, Father. It overwhelms my soul. So here and now, in this place is where you are. It's holy ground. Lift your voice and say, ourselves before you, Lord. Yes, it's holy ground. We say, Jesus, you reign in my heart. My heart belongs to you, Father. It is where you reign. Lord, I submit to your love. Overwhelms my soul. So here and now, say, in this place is where you are. Say, it is holy ground. Yes, it's holy ground. And bowing down, say, bowing at your feet. Voices and declare, Father, we are here. We want to see your majesty, your beauty and holiness. In this place, there's an overflow. Father, we are here. We want to see your majesty. We want to see your face, Lord. This place, this place, this place.
There is an overflow in this place. We declare it, we decree it, an overflow. Yes, there is an overflow. Yes, there is an overflow. Lift your voices and say, overflow. There is an overflow. Yes, there is an overflow in my life, in my life. There is an overflow. Say, your spirit is overflowing. Your presence is overflowing. Father, we want to thank you this morning. We want to worship you. Pai, queremos te agradecer nesta manhã, queremos te Father, we adorar. uplift you. Father, we give you praise. Damos-te louvores, Senhor. Lord, we thank you that your name is wonderful. Nós te agradecemos porque o teu That nome é your name maravilhoso, is Counselor. que o teu nome é That your conselheiro, name is Mighty God. que o teu nome é todo That poderoso, your Deus, name is Everlasting Father. que o teu nome é o You Pai are the eterno. Prince of Peace. Tu és o príncipe da You are paz. the Lord of És o Lords. Senhor dos senhores. Father, we thank you this morning. Pai, te agradecemos nesta Father, we manhã. thank you for your presence. Te agradecemos pela tua Father, we thank you for your presença. anointing. Te agradecemos pela tua Father, we unção. thank you that you are here this morning. Te agradecemos porque tu estás Father, aqui we nesta thank you manhã. that you are doing a new thing in this morning. Te agradecemos porque estás a fazer uma coisa nova Father, we nesta thank you manhã. that you are meeting us at our points of needs. Te agradecemos porque nos estás a encontrar no nosso ponto de necessidade. Lord, I thank you for the healing that you are bringing this morning. Te agradecemos pela cura que estás a trazer nesta manhã. Lord, I thank you for the blessing that you are bringing this morning. Te agradecemos pelas bênçãos que estás a trazer nesta manhã. Lord, I thank you for the word that you are bringing in this place this morning. Te agradecemos pela palavra que estás a trazer para este lugar nesta manhã. Thank you for your revelation. Muito obrigado pela tua revelação. Cause us to hear your message. Faça-nos com que ouçamos a tua palavra. Cause us to hear your word. Faça com que nós ouçamos a tua Cause palavra. us to hear your reproof. Faça com que nós ouçamos a tua Cause us to hear repreensão. your correction. Faça com que ouçamos a tua Cause us to hear correção. your instruction in righteousness. Faça com que ouçamos as tuas instruções. Father, we thank you for the Holy Spirit. Te agradecemos pelo Espírito Santo. We welcome you in this place. Te damos as boas-vindas neste Speak lugar. unto us. Fale conosco. Speak unto our hearts. Fale com os nossos corações. Change us, Lord. Mude-nos, Senhor. Transform our lives, Lord. Transforme as nossas In the vidas, name Senhor. of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. We thank you and give you praise. Nós te agradecemos e te damos In the name of louvor. Jesus, Father, Em we nome de pray. Jesus, nós oramos. Amen. 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 Thank you, praise and worship. Muito obrigada, equipa do Louvor e Adoração. Church, we can take our seats. A igreja pode se assentar. I greet the church in the name of Jesus. Saúde a igreja em nome de Jesus. I want to thank God for the privilege once again to stand before you. Gostava de agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui diante de I vocês. want to thank the leadership of the church Gostava de agradecer à liderança da igreja for allowing me to minister. por me permitirem ministrar. We want to continue with our message on foundational doctrines of Christian living. Então, gostávamos de continuar a nossa mensagem sobre as fundações da doutrina da nossa vida cristã. The foundations of faith. As fundações da fé. We have covered in the past weeks Cobrimos nas semanas passadas two of the doctrines, duas das doutrinas. and today we want to cover the doctrines of baptisms.
E hoje nós queremos cobrir as doutrinas sobre o batismo. the doctrine of baptisms. A doutrina dos batismos. So we have covered the repentance from dead works, Falamos do arrependimento das obras mortas. and I believe that we now have repented of our sins E eu acredito que todos nos arrependemos dos nossos pecados and have accepted Christ as our Lord and Savior. e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Last week we spoke about faith unto God, E na semana passada falamos sobre a fé com Deus, para com and Deus. I believe that we are living our lives with faith. E eu in God. acredito que estamos a viver as nossas vidas com a fé em Deus. And today we are speaking about doctrines of baptisms. E hoje vamos falar da doutrina dos batismos. We are saying baptisms because there are many baptisms. Estamos a falar de batismos porque são muitos batismos. So it is doctrines of baptisms, Então, é doutrina dos batismos no plural. which means that the complete doctrine of Christian faith, Que significa que a doutrina da fé cristã it needs more than one baptism. precisa de mais de um batismo. And we need to make sure that each of those baptisms, E temos que ter a certeza que cada um destes batismos, we have them and they are alive in our lives. temos que ter a certeza que nós temos cada um destes batismos e eles estão vivos nas nossas vidas. What does it mean when we talk about baptisms? O que é que significa falar sobre batismos? When we talk about baptism, Quando falamos sobre batismo, we are talking about immersing in water. estamos a falar sobre imersão em águas. We are talking about submerging in water. Estamos a falar sobre submergir sobre as águas, as águas. And our Christian baptism, E o nosso batismo cristão it means that we come before the church significa que nós nos apresentamos diante da igreja to symbolize that in public we believe in Christ. para testemunhar ou simbolizar publicamente que nós acreditamos em Cristo. It is a public declaration that we have received the Lord É uma declaração pública de que nós recebemos o Senhor into our lives. nas nossas vidas. We are acknowledging in public Estamos a reconhecer em before público, the church diante da igreja, that this is what has happened in our lives. que isto é o que aconteceu nas nossas vidas. And you notice that this is the first obedience that we have of the word of God. E notem que esta é a primeira obediência que nós devemos segundo a palavra de Deus. We are instructed that after receiving him, we need to be baptized. Somos instruídos para que depois de recebermos a Ele, nós devemos ser batizados. So when you take the step of baptism, Então, quando tomamos este passo para o batismo, it means that immediately after receiving Christ as your Lord and Savior, significa que logo depois de receber o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, you are then following the first instruction that you have been given. estás então a seguir a primeira instrução que nos foi dada. You are demonstrating obedience unto the word of God. Estás a demonstrar obediência à palavra de Deus. And that is very important in your life. E isto é muito importante para a tua vida. And when you look at baptism, E quando falamos de batismo, literally and symbolically, literalmente e simbolicamente, it is not just cleansing you of your sins, não é apenas sobre limpar dos teus pecados, but it actually represents dying and rising again with Christ. mas significa morrer e ressuscitar de novo em Cristo. It shows that we are one with Christ. Mostra que somos um com Cristo. It demonstrates that as we enter into the water, Significa que assim que nós entramos nas águas, it actually symbolizes that we are dying with Christ. significa ou simboliza que nós estamos a morrer com Cristo. And when we come out of the water, E quando saímos das águas, it symbolizes us rising up with Christ. simboliza ressuscitar conjuntamente com Cristo. So it is a way of proclaiming the gospel
of Jesus. Então, é uma forma de proclamar o Evangelho de Jesus. Because he died for our sins. Porque Ele morreu para os nossos pecados. And he was buried E Ele foi sepultado and rose up e ressuscitou. and is living again. E está a viver novamente, está vivo novamente. So by joining in holy baptism, Então, quando nós nos juntamos no batismo santo, we are identifying with him. nós estamos a nos identificar com We Ele. are identifying with what happened to him. Nós estamos a nos identificar com aquilo que aconteceu com In Ele. Romans 6 verse 4, Em Romanos 6, 4, the Bible says that we have been buried with him a Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele through baptism unto death. através do batismo. So we are now dead unto sins. E estamos agora mortos para os pecados. Sin no longer has a hold onto us. Nós não temos, o pecado agora não está conosco. And when we are raised up with him, E quando nós ressuscitamos com Ele, it expresses and symbolizes a new life in us. expressa e simboliza uma nova vida em It Cristo. symbolizes union with Christ. Simboliza união com So Cristo. we are now one with him. Então somos agora um com Ele. So we actually identify with Christ. Então nós nos identificamos com Cristo. So personally and publicly, we are identifying with Christ. Então, de forma pessoal e pública, nós nos estamos a We are identificar com not Cristo. ashamed to be identified with him. Nós não nos envergonhamos de We are sermos not ashamed identificados to com be one Cristo. with him. Não nos envergonhamos de ser um com Ele. So each and every one of us, we need to be baptized. Então, cada um de nós deve ser batizado. Once you have accepted him as your Lord and Savior, Depois de ter aceitado a Ele como teu Senhor e Salvador, you need to come in and be baptized. tu tens de vir e ser batizado. So when you look at baptism in relation to Jesus, Quando olhas para o batismo no que diz respeito a Jesus, it essentially means that we have turned from the old life of sin significa basicamente que nós abandonamos a vida anterior do pecado to a new life in Jesus Christ. e agora estamos numa vida nova em Jesus Cristo. It means we are publicly identifying with Christ's death, burial, and resurrection. Significa que nós estamos a nos identificar publicamente com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. It also means that we are openly joining the ranks of those who believe in Christ. E significa também que estamos a nos juntar publicamente àqueles que ressuscitaram com Cristo. So we become one with those that identify with him. Então, nós nos tornamos um com todos aqueles que se identificam com Ele. We now identify with the body of Christ. Nós agora nos identificamos com o corpo de Cristo. I said to you that we are talking about the doctrines of baptisms. Eu disse que nós estamos a falar sobre a doutrina dos batismos. And there are 3 baptisms that we are going to talk about E today. vamos falar de 3 batismos hoje. In total, some people talk about 7 baptisms, Algumas pessoas falam de 7 batismos, but in the New Testament we find that there are 4 of them. mas no Novo Testamento nós vemos que existem 4 batismos. But today I want to focus specifically on 3 of them. Mas hoje quero me focar especificamente em 3 batismos. And the first one is the baptism of John. E o primeiro é o batismo de João. The second one is the baptism into salvation, E o segundo é o batismo para a salvação, which is the Christian baptism. que é o batismo cristão. And the last one will be the baptism in the Holy Spirit. E o último será o batismo pelo Espírito Santo. So the first one that we're going to look at is the baptism of John. Então, o primeiro que nós vamos olhar é o batismo de João. So the baptism of John was a baptism connected with water. Então, o batismo de João era um batismo que estava ligado às águas. It was baptism in water, Era um batismo nas águas which was connected with the message of repentance. que estava associada à mensagem de arrependimento. So before you were baptized, Então, antes de seres you batizado, needed to repent. precisavas de te arrepender. So John the Baptist, he was born miraculously to the family of Zacharias and Elizabeth. Então, João Batista, ele nasceu de forma milagrosa da família de Zacarias e Isabel.
And he came specifically for a mission E of ele God. veio especificamente para uma missão diretamente de Deus. He was to serve as a forerunner of Jesus Christ. Ele era aquele que antecedia a Jesus Cristo. In Luke 1 verse 76, Em Lucas 1:76, the Bible says, "For your child shall be called the prophet of the highest, for you shall go before the face of the Lord to prepare his ways." Lucas 1:76 diz: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. And then verse 77 says, "To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins." E o versículo 77 diz: Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. So when we talk about the forerunner, Então, quando falamos daquele que está a ir we are adiante, speaking of one that goes before and prepares the way. estamos a falar de alguém que sim, que vai adiante, mas também prepara o caminho. So John came in to prepare the way of Jesus Christ. Então, João veio preparar o caminho para Jesus And Cristo. he was preparing and preaching the message of repentance and baptism to Israel. E ele estava a pregar a mensagem do batismo e do arrependimento. He was preparing them for the coming Messiah. Ele estava a prepará-los para o Messias que viria. And in Matthew 3 verse 11, E em Mateus 3:11, he says, I indeed baptize you with water unto repentance. em Mateus 3:11 diz: Eu os batizo com água para arrependimento. But he that comes after me is mightier than I. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, He says, whose sandals I am not worthy to carry. tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. So he was preparing the Israelites to the coming Messiah. Então ele estava a preparar os israelitas para o And Messias. he was already differentiating with what he was doing. E ele já se diferenciava daquilo que ele estava a fazer. He says, he shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ele dizia que o que haveria de batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. And this is what John was not able to do. E isto é o que João não era capaz de fazer. He was only preaching the message of repentance and remission of sins. Ele apenas pregava a mensagem de arrependimento dos But the pecados. one that was coming after him Mas aquele que viria depois dele was going to go further haveria de ir muito mais além and baptize us with the Holy Spirit and with fire. e batizar-nos com o Espírito Santo e com fogo. And even today we need that baptism of the Holy Spirit and with fire. E mesmo nos dias de hoje nós precisamos deste batismo pelo Espírito Santo e com fogo. And the ministry of John the Baptist, E o ministério de João Batista it was the beginning of a new spiritual age. foi o início de uma nova era espiritual. When we read in Luke 16 verse 16, Quando lemos em Lucas 16:16, the Bible says the law and the prophets were until John. a palavra diz, Lucas 16:16, a lei e os profetas profetizaram até João. And since that time the kingdom of God is preached. E desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de And Deus. every man presses into it. E todos tentam forçar a sua entrada nele. So before John, Então, antes de João, people lived under the law. as pessoas viviam sob a lei. Prophets and priests were the spiritual leaders and interpreters of the law. Os profetas, os sacerdotes eram aqueles que interpretavam a lei. And only the priest had access to God. E apenas o sacerdote tinha acesso a Deus. They were the mediators between the people and God. Eles eram os mediadores entre Deus e o povo. They were the ones that were offering sacrifices unto God. Eles eram aqueles que ofereciam os sacrifícios a Deus. They were the only ones that could speak unto God. Eram os únicos que podiam falar com Deus. They were the only ones through which God could speak to people.
Era através deles que Deus poderia falar com o So povo. the people had no way of speaking with God directly. Então as pessoas naquele tempo não tinham como falar diretamente com Deus. They had no way of hearing from God directly. E nem podiam ouvir diretamente de Deus. They had to go through the priest. Eles tinham que ir através do sacerdote. But with the coming of Jesus Christ, Mas com a vinda de Jesus Cristo, this changed altogether. isto mudou. We now have access to God. Nós agora temos acesso a Deus. We do not need the priest to represent us. Nós não precisamos que um sacerdote nos We do represente. not need the priest to hear on our behalf. Não precisamos que o sacerdote ouça de Deus por nós. We can hear from God directly. Nós podemos ouvir We diretamente de can Deus. speak with God directly. Podemos falar diretamente com Deus. So, when we look at the life, the death, and the resurrection of Christ, Quando nós olhamos para a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, it brought us before God. Ele nos trouxe diante de It Deus. brought us access to God. Ele nos trouxe o acesso a So Deus. each and every one of us, we now have access to God. Então, cada um de nós agora tem acesso direto a Jesus Deus. is now the mediator between us and God. Jesus é agora o mediador entre nós e Deus. We now have access to God through Jesus. Nós agora temos acesso a Deus através de Jesus. So when you receive salvation, Então, quando recebes a salvação, you enter into the kingdom. tu entras para o reino. You get the privilege of the access to God. Tu tens agora o privilégio do acesso a Deus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The second one is the Christian baptism. O segundo é o batismo cristão. The Christian baptism. O batismo cristão. When we read in Matthew 3, verse 13 to 17, Quando lemos em Mateus 3, versículos 13 a 16, the Bible says, "Then comes Jesus from Galilee to be baptized of him. Mate- But John forbade him, saying, I have need to be baptized of you, and you come to me. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becomes us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Mateus 3, versículos 3 a 17. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amen. So Jesus was baptized by John, Então, Jesus foi batizado por João, not as evidence of repentance from sins, não como evidência de arrependimento de pecados, because he had no sin to repent from. porque ele não tinha pecado para se arrepender. But he was baptized to complete all righteousness. Mas ele foi batizado para cumprir com toda a justiça. He was setting a righteous example for all believers to follow. Ele estava a colocar um exemplo para que todos os crentes cumprissem. And you see God only appearing and declaring that this is his Son in whom he is well pleased. E nós vemos Deus a confirmar e a declarar que este é meu filho do qual eu me agrado. This only comes after his baptism. E isto apenas acontece depois do batismo. It does not mean that God was not pleased with him before baptism. Não significa que Deus não se aprazia dele antes do batismo, But it was only showing that God
values baptism. mas mostrava apenas que Deus valoriza o batismo. God puts value in the foundational doctrines. Deus coloca valor ou aprecia as doutrinas de fundação. He values baptism Ele valoriza ou aprecia o batismo. because there is something behind baptism that is important to God. Porque existe algo por detrás do batismo que é importante para And it is Deus. the reason why we don't baptize babies in this church. E é por isso que nesta igreja nós não batizamos It is the bebés. reason why every child of God should not be baptizing babies. E é a razão pela qual todos os filhos de Deus não podem batizar bebés. Because baptism is related to what has happened in your life before you come for baptism. Porque o batismo está relacionado com aquilo que acontecia na tua vida ou aconteceu na tua vida antes de te batizares. Something must have happened to you. Alguma coisa tem de ter acontecido Your life contigo. must have changed. A tua vida tem de ter mudado. Your sins must have been forgiven. Os teus pecados têm de ser You must perdoados. have repented. E tu tens de ter te arrependido. You must have accepted Christ as your Lord. E tens de and ter Savior. aceito a Cristo como teu Senhor e And Salvador. babies have no capacity to do that. E bebés não têm a capacidade de So fazer we isto. only baptize Então, adults. então nós só batizamos adultos. Even Christ was baptized when he was old. Mesmo Jesus Cristo foi batizado enquanto adulto. The second thing is that when we baptize, A segunda coisa é que quando nós batizamos, we need to immerse you in water. nós precisamos de te emerger We ou don't submerger sprinkle em you água. with water. Nós não salpicamos We need to água. immerse you in water. Nós precisamos de te You must be submerger fully em água. covered in water. Tu tens de estar completamente coberto por água. Because when Jesus was baptized, Porque quando Jesus foi batizado, he went into the water. ele ficou sob as águas. We are told he came out of the water. Nós vemos que ele saiu das águas. So when we look at baptism, Então, quando nós olhamos para o we look at batismo, someone that is immersed in water. nós olhamos para alguém que Someone é that is submerso em água. submerged in water. Alguém que é submerso em água. So when we look at Jesus, Quando olhamos para Jesus, when he allowed himself to be baptized, quando ele permitiu que fosse it batizado, was showing his outward obedience to the will of God. ele estava a mostrar a sua obediência à palavra de And that was Deus. setting an example for me and you. E ele estava a colocar um exemplo para ti e para We mim. need this act of obedience to every believer in the house of God. Nós precisamos de ter este tipo de coração de obediência em todos os crentes. And this symbolizes the inward righteousness which they have received by faith. E isto simboliza a justiça interna que eles receberam pela fé. Hallelujah. Amen. What are the requirements for someone to be baptized? O que é necessário para que alguém seja batizado? The first one is that there needs to be an instruction. O primeiro ponto é que tem de haver uma instrução. When we look at Matthew 28, verse 19 and 20, Quando olhamos para Mateus 28, versículos 19 e the 20, Bible says, "Go you therefore and teach all nations, a palavra diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. So we are commanded to teach new believers. Então, nós somos ordenados a ensinar novos crentes And after that, then we need to baptize them. e depois disso nós temos que batizá-los. And then verse 20, it says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. E o versículo 20 diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. So God is commanding that even after baptism, you need to be taught of this word. Então Deus está a dizer que mesmo depois do batismo tu tens de ser ensinado esta palavra. So we teach those that have not been saved, Então nós ensinamos aqueles que não foram salvos and after that they are baptized, e depois disto eles são and batizados. then after that we continue to teach them of the word of God. E depois disso nós continuamos a ensiná-los sobre a palavra de Deus. Acts 2 verse 41 says, then they that gladly received his word were
baptized. Atos 2, 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. After the instruction in the word, Depois de terem sido instruídos na palavra, we need repentance. nós precisamos de arrependimento. Acts 2 verse 37, Atos 2, 37. it says, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Then verse 38 says, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. So, once you have received instruction, you need to repent. You need to repent of your sins. You need to repent so that you will be baptized. So repentance comes before baptism. Each and every one of us, we need to repent of our sins before we are baptized. Cada de nós tem de se arrepender dos seus pecados antes de ser batizado. The third one is that we need to believe in Jesus Christ. E o terceiro ponto é que nós precisamos de crer em Jesus Cristo. Mark 16, verse 15 and 16. Marcos 16. 15 and 16. Marcos 16, 15 e 16. And he said unto them, go you into the world and preach the gospel to every creature. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. So he says that he that believes and is baptized shall be saved. Então ele diz: quem crer e for batizado será salvo. He that believes and is baptized shall be saved. Quem crer e for batizado será salvo. So the Bible here is saying that it is not enough for you to believe. You also need to be baptized for you to be saved. Então, a palavra aqui está a dizer que não é necessário apenas tu creres, mas precisas de ser batizado para poderes ser salvo. And this is even emphasized in Acts 8. E isto é mais enfatizado em Atos 8. So we meet here Philip meeting the Ethiopian man. Sorry, come again? Come again? Philip meeting the Ethiopian man. Então, quando Filipe encontrou o etíope, so they were on a road from Jerusalem to Gaza. eles estavam numa estrada que é de Jerusalém a Gaza. So Acts 8, 36 to 38. Atos 8, 36 a 38. It says, and as they went their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is water. What does hinder me to be baptized? Atos 8, 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? And Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. So anyone that believes in their heart that Christ is the Son of God, Então, qualquer que creia no seu coração que Cristo é Filho de Deus, they can be baptized. pode ser batizado. And that is why we then see Philip here then baptizing them.
E depois é a razão pela qual nós vemos Filipe aqui a batizá-lo. So any person that desires to be baptized, Então, qualquer pessoa que queira ser batizada, they need to confess in faith that Jesus is the Son of God. tem de confessar em fé que Jesus é o Filho de Deus. The other question that you need to ask is, when do I get baptized? E outra pergunta que temos de nos fazer é: quando é que nós nos batizamos? We have already seen that you need to receive instruction, Nós já vimos que primeiro precisamos de receber you need to instrução, repent, precisamos de nos arrepender, you need to believe, precisamos de crer and you need to have a good conscience towards God. e tens de ter uma boa consciência para com Deus. And when this has happened, E quando isto já tiver acontecido, when then should I be baptized? quando é que então posso ser batizado? When we look at Philip, Quando nós olhamos para Filipe, immediately they believed that Christ was the Son of God. o eunuco acreditou imediatamente que Cristo era Filho de Deus. They stopped in the river and he baptized them. Eles pararam pelo rio e batizaram-no. So they were baptized on the same day. Então foram batizados no mesmo dia. When you read Acts 2 verse 41, Quando olhamos para Atos 2, 41, here we are looking at Peter after preaching estamos a olhar para Pedro depois de ele ter pregado on the day of the Pentecost. no dia do Pentecoste. The Bible says, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. So once you have accepted Christ as your Lord and Savior, Então, depois de teres aceito a Cristo como teu Senhor e Salvador, you now qualify for baptism. agora estás qualificado para o batismo. There is nothing else that you need to do. Não existe mais nada que seja necessário fazer. You need to be baptized. Deves ser batizado. And the question also that we need to ask, what is the significance of baptism in our lives? A outra pergunta que temos de nos fazer é: qual é o significado do batismo nas nossas vidas? What does baptism mean to us? O que é que o batismo significa para nós? Baptism basically means that we identify as one with Christ. Batismo significa basicamente que nos identificamos como com Cristo. It means that there is a creation of a new life, Então in significa que há a criação de uma nova vida dentro de nós. a life of righteousness in us. Uma vida de justiça dentro de nós. It means we dentro de nós. identify with Christ as one. Significa que nos identificamos com Cristo como We are now dead in sin. Nós agora estamos mortos para o pecado We are now alive in Christ. e estamos vivos em Cristo. Sin will not reign in us. O pecado já não pode reinar em nós. We now have the power to overcome sin. E temos agora o poder de ultrapassar ou vencer o pecado. We now have the power to reign our mortal bodies. E agora temos o poder de reinar sobre os nossos corpos. We no longer need to obey our lustful bodies. E já não precisamos de ceder aos desejos do nosso corpo. Sin will not have dominion over you O pecado já não terá nenhum domínio sobre ti. because you are no longer under the law. Porque já não estás sob a lei, You are now under the grace. e estás agora sob a You now graça. have the power of the Holy Spirit in you. Agora tens o poder do Espírito Santo dentro de You ti. do not need to fight the devil alone, Tu já não precisas de lutar com o diabo sozinho, but you have the power of the Holy Spirit mas with you. tens o poder do Espírito Santo. And you are able to overcome. E és capaz de vencer. So you are then able to live a victorious life. Então estás agora capacitado para viver uma vida vitoriosa. To close these two, Para terminarmos com estes dois pontos, we need to look at the baptism of John nós temos de olhar para o batismo de João and the baptism of Christ e o batismo de Cristo and understand what the difference between these two are e perceber qual é a diferença entre estes dois. and why we need to be baptized in the Christian baptism, not in John's baptism. E por que temos de ser batizados com o batismo cristão e não pelo batismo de João? We can read Acts 19 verse 1 to 5. Podemos ler Atos 19, versículos 1 a 5. The Bible says, and it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast,
came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were you baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Amen. Atos 19, versículos 1 a 5. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Amém. So when Paul explained the gospel, Então, quando Paulo explicou o Evangelho, they actually understood and accepted it. eles perceberam e aceitaram. And we see them being baptized again. E nós vemos eles a serem batizados de novo. What this means is that the baptism of John was not enough. O que significa que o batismo de João não era So suficiente. they had to be rebaptized. Então eles tiveram de ser batizados de And novo. this is the only time we see in the Bible E este é o único ponto que nós vemos na Bíblia where people are baptized for the second time. onde as pessoas são batizadas pela segunda vez. And this was purely because they needed to be baptized in the name of Jesus. E isto foi simplesmente porque eles precisavam de ser batizados em nome de Jesus. The baptism that they received from John was not enough. O batismo que tinham recebido de João não era suficiente. So we need to be baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Então nós precisamos de ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As we read in Matthew 28, verse 19, E assim que lemos em Mateus 28, 19, the Bible says, Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. e a Bíblia diz que vai e prega a todas as nações e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And what this means is that the two baptisms of John and the Christian baptisms, they are not the same. E isto significa que o batismo de João e o batismo cristão não são iguais. Our baptism need to show our acceptance of the completed work of Calvary. O nosso batismo tem que aceitar a obra completa do Calvário. Hallelujah. Amen. So we now want to look at the baptism of the Holy Spirit. Então, queremos agora olhar ao batismo do Espírito Santo. The baptism of the Holy Spirit. O batismo do Espírito Santo. Luke 24, verse 49. Lucas 24, 49. The Bible says, And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry you in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Lucas 24, 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. So this was the promise of the Holy Spirit. Então, esta era a promessa do Espírito Santo. And Jesus is telling them that they must tarry in the city of Jerusalem until they receive the Holy Spirit. E Jesus disse a eles que eles ficassem na cidade de Jerusalém até receberem o Espírito Santo. They needed to wait for the Holy Spirit. Eles tiveram de esperar pelo Espírito Santo. In John 14, verse 16 to 18, João 14, 16 a 18. the Bible says, And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. He says, I will pray the Father that he may give you another comforter.
Ele diz que eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro conselheiro. So when he was with them, Então, quando Ele estava com eles, he was their comforter. Ele era o conselheiro And now confortador that deles. he was leaving, Mas naquele momento em que Ele estava he a is saying, partir, I will give you another comforter. Ele disse que eu vos darei um outro conselheiro And confortador. he says he shall abide with you forever. E ele disse que este novo conselheiro estaria com eles So para each and sempre. every one of us here, we need another comforter. Então todos nós precisamos de um outro conselheiro. And he shall abide you forever. E ele estará conosco para sempre. Verse 17, he says, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knows him, but you know him, for he dwells with you, and he shall be in you. I will not leave you comfortless. Versículo 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. So Jesus was promising unto them that he is going to leave them another comforter. Jesus estava a prometê-los que deixaria um outro conselheiro. He says, I'm not going to leave you comfortless. E ele disse que eu não vou vos deixar sem ninguém ou órfãos. Remember that when Jesus was here, Lembrem-se quando Jesus estava aqui ou estava he vivo, could only be in one place. ele podia apenas estar em um lugar. So he needed to leave them with the comforter. E ele tinha que deixá-los com um único conselheiro. And the comforter was not just going to be with them, E o conselheiro não haveria de simplesmente estar but com the ele. comforter was in them. Mas o conselheiro tinha de estar dentro deles. He is to be in their hearts. E precisava de estar nos seus corações. So wherever they are, Então, onde quer que eles he estivessem, is not just with them, ele não simplesmente está com but he eles. is also in them. Ele também está dentro He deles. is there to transform them. Ele está ali para He is transformá-los. there to renew them. Está ali para He is renová-los. there to give them power. Está ali para dar-lhes poder. He is there to fill and to baptize them. Está ali para batizá-los. He is there to unite them in one spirit Está ali para uni-los em um único with God espírito, and other believers. com Deus e com outros crentes. He is there to pray for them, Ele está ali para orar por eles, to sanctify them, para santificá-los, to cleanse them. para limpá-los. God is there to dwell in us. Deus está ali para habitar As dentro de nós. believers, He is there to dwell in us. Como crentes, Ele está ali para He habitar is there dentro to de show nós. us the love of God in our lives. Ele está ali para mostrar o amor de Deus nas nossas And vidas. He helps us to conform to the image of Christ. E Ele nos ajuda a nos conformarmos à imagem de Cristo. And He says He reveals the biblical truth to us. E diz também que Ele revela a verdade bíblica para He nós. teaches us the word. Ele nos ensina a palavra. He brings His word unto remembrance unto us. Ele traz a sua palavra em lembrança para nós. Even as we worship, He inspires us unto worship. E assim que nós louvamos e adoramos, Ele nos inspira a adorá-lo. So we need the Holy Spirit in our lives. Então nós precisamos do Espírito Santo nas And nossas there vidas. needs to be an evidence of the Holy Spirit even in our lives. E é necessário termos uma evidência do Espírito Santo nas nossas vidas. Hallelujah. Amen. In Acts 1 verse 8, Atos 1:8. the Bible says, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. He says, but you shall receive power after the Holy Ghost is come after you. E ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. And he says, you shall be witnesses unto me in Jerusalem and in Judea and in Samaria. E ele diz, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria. When we look at Peter,
Quando olhamos para Pedro, before the day of the Pentecost, antes do dia do Pentecoste, he denied Christ, ele negou a Cristo. even to a small child. Até para uma criança small pequena, girl. uma menina pequena. He was afraid of a small girl. Ele teve medo de uma menininha. But after he has received the Holy Spirit, Mas depois de ele ter recebido o Espírito in the Santo, day of the Pentecost, no dia do Pentecoste, we see him ministering with courage, nós vemos ele a ministrar without cheio de coragem, any fear. sem medo. And we see 3,000 souls receiving Christ. E nós vemos 3.000 almas a se receberem a Cristo. Why? Because the power of the Holy Spirit was in him. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo The estava Holy sobre Spirit ele. had come upon him. Porque o Espírito Santo He veio had sobre been ele. baptized in the Holy Spirit. Ele tinha sido batizado pelo Espírito So Santo. he had the courage and the power to preach and witness salvation. Então ele teve a coragem, o poder de testemunhar a salvação. That is the reason why each and every one of us, E é por isso que cada um de nós we need to receive the Holy Spirit. precisamos receber o Espírito We Santo. need to be baptized by the Holy Spirit. Precisamos de ser batizados pelo Espírito Santo. In Matthew 3:11 it says, "Indeed, I baptize you with water unto repentance." E em Mateus 3 diz que verdadeiramente vos batizo pelas águas. John then says, "He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire." E João diz que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. So we need to be baptized by the Holy Spirit Então precisamos de ser batizados pelo and Espírito by Santo fire. e pelo fogo. We need the Holy Spirit. Nós precisamos do Espírito Santo. Even in Acts 1 verse 5, Em Atos 1, 5, it says, "For John truly baptized with water, pois João batizou com água, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days from now." mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. So we need this baptism in the Holy Spirit Então nós precisamos deste batismo com so o that Espírito we will Santo have the power para que nós tenhamos o poder to do the will of God. de fazer a vontade de To Deus. do the will of God. De fazer a vontade de So Deus. that we can have the courage to minister the word of God. Para que tenhamos a coragem de ministrar a palavra de Deus. Hallelujah. Amém. Even when Peter says that the experience of the Holy Spirit, Pedro diz que a experiência do Espírito Santo it is actually a fulfillment of the promise é na verdade o cumprimento da promessa which was given to Joel que foi dada a Joel, when he said, "In the last days I will pour out my spirit upon all flesh." quando ele disse que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito So this sobre is the toda a time carne. where God has poured out his spirit upon all flesh. E este é o tempo em que Deus derramou o seu espírito And you sobre toda a need to be carne. baptized in the Holy Spirit. E tu precisas de ser batizado pelo We have Espírito seen Santo. in the day of the Pentecost, Nós vimos no dia do Pentecoste, the Bible in Acts 2 verse 2 to 4, a Bíblia em Atos 2, versículos 2 a 4, it says, "And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like of a fire, and it sat upon them, and they were filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance." Atos 2, versículos 2 a 4. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. And then in Acts 10 verse 44 to 46, E vemos também em Atos 10, versículos Says- 44 a 46. while Peter yet spoke this word, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost, for they heard them speak
with tongues and magnify God. Amém. Atos 10, 44 a 46. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. And then in Acts 19 verse 6, Depois, em Atos 19, 6, when after Paul had ministered to the convents at Ephesus, depois de Paulo ter ministrado em Éfeso, he then laid his hands upon them, ele depois impôs as suas mãos sobre and the eles Holy Ghost came upon them, e veio sobre eles o Espírito Santo. and they spoke with tongues and prophesied. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. So when we look at the 3 verses that we have read, Então, quando nós olhamos os 3 versículos ou passagens que nós in lemos, all the cases when the Holy Spirit came upon them, em todos os casos, quando o Espírito Santo veio sobre eles, they spoke in other tongues. eles começaram a falar em outras línguas. So speaking in other tongues is evidence of the infilling of the Holy Spirit. Então, falar em línguas é evidência When do we are Espírito baptized Santo. in the Holy Spirit, Quando nós somos batizados pelo you Espírito will Santo, always speak in other tongues. nós sempre iremos falar And em it is outras important línguas. for each and every one of us E é importante para to cada um de receive nós of the Holy Spirit. recebermos do Espírito When you Santo. read in 1 Corinthians 14, Quando lemos em 1 de Coríntios it will 14, show us the purposes of receiving the Holy Spirit. vai nos mostrar o propósito de recebermos o Why Espírito it is Santo. important for each and every one of us Por que é importante para cada um de nós to receive the Holy Spirit. recebermos o Espírito The Santo. Bible says, for he that speaks in an unknown tongue, A palavra diz que aquele que fala numa língua estranha he speaks not unto men, não fala para os homens, but unto God. mas para Deus. So when we speak in an unknown tongue, Então, quando nós falamos em línguas we are estranhas, speaking unto God. nós estamos a falar com Deus. We are speaking unto God. Nós estamos a falar We com are Deus. able to pray unto God. Nós estamos a orar Sometimes, para Deus. even though we are not able to understand what we are saying, Algumas vezes até não conseguimos But we are perceber o que estamos speaking a unto dizer, God. mas estamos a falar and com we are Deus. praying unto Him. E estamos a orar para Ele. So we need to be able to pray unto God. Então nós temos de estar capazes, de ser capacitados In em verse orar 4, para Ele. it says that we are able to edify ourselves. Versículo 4 diz que nós somos capazes de nos edificar. When we talk about edification, we are talking of building up ourselves. Quando falamos de edificação, estamos a falar de nos edificar, We nos are able to capacitar, grow spiritually ou crescermos espiritualmente because of speaking in other tongues. por causa da capacidade de falar em línguas estranhas. And then when we go down to verse 12, E quando vamos para o versículo it 12, says that when we speak in an unknown tongue, which is then interpreted, que diz que quando falamos numa língua estranha e é depois interpretado, we edify the church. nós edificamos a igreja. And then again in verse 14, E depois no versículo 14, it speaks of us interceding. fala de nós interceder. So you can intercede through praying in other tongues. Então nós podemos interceder enquanto oramos em línguas estranhas. And then in verse 15, it says we can praise through speaking in other tongues. E o versículo 15 diz que nós podemos louvar em línguas estranhas. And in verse 22, it says it is a sign unto unbelievers. E o versículo 22 diz que é sinal para os não crentes. So I now want to invite the church Eu gostava de agora convidar a igreja to stand. a se levantar. And I want to give this opportunity to each and every one of us E gostava de dar esta oportunidade a cada um de nós and encourage you in this, e vos encorajar that you need to receive the Holy Spirit e dizer que vocês precisam de receber o Espírito Santo with the evidence of speaking in tongues. com a evidência do falar em There is línguas. power that comes with being filled with the Holy Spirit. Existe poder que vem do falar em línguas. And ou as a seja, believer, estar as cheio a do Espírito believer, Santo. you need that power. E como crente tu precisas deste poder. For you to fulfill your purposes, Então para tu cumprires com os teus propósitos, for you to have guidance from God, para teres o guia de Deus, you need the infilling of the Holy Spirit. tu precisas de estar cheio You do need to Espírito be Santo. baptized in the Holy Spirit. Precisas de ser batizado no Espírito Santo. So
I want to invite each and every one of us Então, gostava de convidar a cada um de nós that have not been baptized in the Holy Spirit que ainda não tenha sido batizado com o Espírito Santo to come forward a vir aqui para frente, so that we can pray with you, para que possamos orar contigo, so that you can receive the Holy Spirit, para que possas receber o Espírito so that Santo, you will be able to speak in other tongues, para que possas ser capaz de falar so em that you will línguas have the estranhas, power of the Holy Spirit indwelling in you, para que possas ter o poder do Espírito Santo a habitar dentro de ti, so that you will be able to live a life of victory. para que possas viver uma vida de vitória. So if you are like that, I want to invite you to come forward, Se estás nesta situação, gostava de te pedir para vires aqui para frente and we are going to pray with you. e vamos orar contigo. Please come forward. Por favor, venha aqui para frente. Please come forward. Por favor, venha aqui para frente.